Vídeo de número 9 é o que nós estamos chegando agora na carta aos Romanos. Esta é a terceira divisão, que vem falar da justiça pela fé, que está no capítulo 3, verso 21, até o capítulo 5, verso 21 do livro de Romanos. Se quiser dar uma parada no vídeo e ler esses textos e depois retornar ao vídeo, seria interessante. Mas nós vamos falar um pouco sobre o exemplo de Abraão. Nesse capítulo, então, serve para tornar mais claro o que Paulo já disse em Romanos capítulo 3, verso 31. O caso de Abraão, que mostra o evangelho da justiça pela fé, que não anula a lei, mas confirma essa lei através daquilo que nós cremos, que veio do evangelho, as boas novas da salvação, lembrando que o evangelho que Paulo trata aqui, a pessoa de Cristo Jesus, tudo o que Cristo fez por nós, ele é essas boas novas, que nos traz a justiça por meio dessa fé. A escolha de Abraão não era uma escolha caprichosa de Paulo. Ele era tido como o pai do povo de Deus, do povo judeu. Mateus capítulo 3, verso 9, o próprio Jesus Cristo lembra de Abraão como o pai da fé desse povo. E Gálatas capítulo 3, verso 7, também Paulo vai tratar sobre isso quando ele está falando também sobre os judeus. O que o Evangelho da Justiça pela fé diz então sobre a lei? É isso que nós queremos ver através de Abraão. Como que Abraão vai e alcança a justiça se Abraão está antes do Evangelho? No vídeo passado eu já dei uma dica para vocês, que está lá em Gálatas, que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, ele recebeu antes. Mas o que nós vemos em Abraão é que ele creu, isso é fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, o que traz Paulo para nós. A própria lei diz que a fé de Abraão foi-lhe imputado para a justiça. Gênesis, quando fala sobre a vida de Abraão, do patriarca, ele, no capítulo 15, verso 6, ele vai trazer isso que Paulo, em Romanos 4, verso 3, vai mostrar para nós. Imputar aqui para os romanos é algo muito importante, lembrando que Paulo está escrevendo a cristãos em Roma. Mas também é traduzido, trazendo para nós por considerar, por atribuir, por levar em conta. O que Abraão não tinha em si mesmo era a justiça, ele não tinha. Então o que Deus fez? Imputou, ou Deus considerou, atribuiu, levou em conta isso na vida de Abraão pela sua fé em Deus. Nisto Deus então traz a justiça a Abraão. Por isso é considerado o pai da fé, tanto para judeus quanto para cristãos. Se Abraão tivesse alcançado a justiça pelas obras da lei, ele teria que se orgulhar do seu esforço. É isso que nós vemos. Mas o que Paulo traz para nós? Não foi assim. Bem pelo contrário. Romanos capítulo 4, verso 2 diz isso, quando fala sobre essa questão. Agora, imputada, essa justiça, ela não pode se referir àquele que é merecido, mas aquele que é imputado da graça. A imputação veio da graça. Deus graciosamente que traz a justiça através da fé em Abraão. Abraão não trabalhou para merecer a justiça. A única coisa que nós vemos na vida de Abraão, que Romanos capítulo 4, verso 4 e 5 diz, é que ele simplesmente creu. Quando nós olhamos para isso, nós já vemos o salmista no Salmo 32, verso 1 e 2, ensinando sobre essa justiça que é imputada, mas de forma graciosa. Sem o quê? Sem as obras da lei. Romanos capítulo 4, versos 6 a 8, continua falando justamente sobre isso. Não precisou das obras da lei, ela veio gratuitamente. A lei não traz promessa, a lei somente traz a ira de Deus, mostra aquilo que já falamos em vídeos anteriores. A lei vem para mostrar para nós o pecado, vem nos condenar diante de Deus nesse sentido. E na época de Abraão, a gente tem que ter bem claro que a lei mosaica não existia nessa época. Romanos capítulo 4, verso 13 a 17, quando continua falando nessa questão. Logo então,
Abraão devia ter alcançado justiça pela sua fé. E isso então lhe foi imputado para a justiça. Fé não deve ser considerada como uma obra meritória do homem. Não é o homem. Ela focaliza a natureza graciosa da salvação. Romanos capítulo 4, verso 10 vai mostrar isso para nós. Aquilo que Efésios já fala sobre a graça, né? Que nós fomos salvos, né? Mediante a graça, né, através do que? Dessa fé. Essa fé salvadora que não veio de nós, mas foi obra de Deus na nossa vida. Então nós precisamos olhar dessa forma no livro de Romanos. Deus justifica. E Deus justificando, o que ele fala? Ele pega o ímpio e declara esse ímpio inocente. Paulo mostra isso no capítulo 4, verso 5 de Romanos. Então Deus, trazendo a sua justiça, imputando a justiça, ele pega esse que era ímpio e declara esse inocente. Lembrando que isso acontece através do Evangelho, que é Jesus Cristo. Fé aqui então quer dizer o quê? Confiança naquilo que Deus dá em primeiro lugar. É Ele quem dá. Romanos capítulo 4, verso 5, verso 7 e verso 8. Deus dá. Mas também a confiança naquilo que Deus faz. Ele não só dá, mas Ele faz. Ele traz para nós a justiça e Ele nos declara inocente. Romanos capítulo 4, verso 17, verso 24 e verso 25 vem mostrar isso. Aquilo que Ele faz. Romanos 4, 5, 7 e 8, aquilo que Ele dá. Então, trazendo isso para Abraão, a gente pergunta, Abraão é o pai de quem então? Ele é pai espiritual de todos os que creem, porque foi por ele crer é que ele se tornou então esse pai da fé. Mesmo antes da lei mosaica, mesmo antes do evangelho que veio através de Jesus Cristo. Por isso ele é pai então da fé espiritual, tanto de judeus quanto de gentios. E é isso que Paulo trata no capítulo 4, verso 11, mostrando que ele está a nós, aos judeus, e aos gentios que, convertidos a Cristo, tem Abraão como seu pai. A circuncisão era o quê? Apenas um sinal de que Abraão já tinha recebido. Não que ele fez o ato da circuncisão para receber, mas ele já recebeu, e o sinal disso, então, nós temos a circuncisão. Por quê? Essa circuncisão era o selo da justiça da fé, quando ele ainda era incircunciso. Ou seja, para eles receber a circuncisão, primeiro o que aconteceu? Ele creu. Isso foi imputado para ele como justiça. Então, a circuncisão precisa olhar dessa forma, porque primeiro ele era incircunciso quando ele creu, e depois que ele recebeu a justiça de Deus pela fé, ele passou pelo ato, pelo rito da circuncisão. Capítulo 4, verso 11. Abraão, então, é importante por quê? Porque ele tinha fé. Nós temos que olhar mais para essa questão na vida de Abraão, no sentido espiritual para a nossa vida. É pelo caminho da fé, então, é pelo caminho da graça que a promessa, então, é garantida para os descendentes de Abraão. Por quê? Por essa fé, Abraão é pai de todos nós, os que creem, diz Romanos capítulo 4, verso 16. Aqui o pensamento paulino, ou a teologia paulina da salvação que se dá em Cristo Jesus se torna revolucionário. Por quê? Nós pegamos a paternidade de Abraão, não no sentido de ordem sanguínea, mas no sentido de ordem espiritual. É isso que Paulo vai tratar, aquilo que os judeus teriam que aprender, que Abraão é o pai dos judeus, mas também é pai dos gentios. Isso que Romanos 4:11 traz para nós, e essa prova está na própria lei. Gênesis capítulo 17, verso 5, e Romanos capítulo 4, verso 17, nós vamos ver o quê? Entre os judeus circuncidados, somente alguns são descendentes de Abraão. Aqueles que andam na pisadura da fé que teve Abraão antes da circuncisão.
né? Ou seja, não é porque eu nasci judeu, não é porque eu fiz a circuncisão que Abraão é meu pai, né? O pai, Abraão, se dá pela sua fé. E aqueles que têm essa mesma fé, essa mesma expressão de fé de Abraão, são filhos de Abraão. É isso que Romanos, Paulo traz de uma forma revolucionária. Ele tira Abraão do sentido apenas, então, somente nacionalista de um povo, e ele traz para uma expressão maior, né? Essa expressão da espiritualidade, na expressão daquele que crê na mesma proporção que Abraão teve. Então, Romanos capítulo 4, verso 12, e nos vídeos anteriores que nós já falamos, Romanos capítulo 2, verso 25 a 29, vem mostrar isso, antes da circuncisão. Então, Abraão já foi justificado. Em Romanos 4,18, Paulo vai caracterizar então o quê? Não o Abraão como descendência, né, como linhagem, mas Abraão como fé. Né? Esperando então, contra a própria esperança, Abraão creu. Né? Quer dizer o que para nós isso? Apenas apesar de não existir, né, conforme os cálculos humanos, não tinha nenhuma base de esperança, Abraão creu na promessa de Deus, quando Abraão, já em idade avançada, e sua esposa, Sara, já em idade avançada, ainda aguardavam o filho da promessa. Abraão não tinha se esquecido de sua velhice e nem tampouco da velhice de sua esposa Sara. Mas o que ele considerou? Ele considerou isso sem enfraquecer na fé. A questão fé. Né? Ele se guardou na fé, ele esperou contra a sua própria esperança. Né? Isso é o sentido de fé. Né? Essa mesma expressão de fé que nós temos lá em Hebreus capítulo 11, né? De coisas que nós não vemos, mas cremos. Né? Abraão chegou a uma idade avançada, não viu a sua descendência conforme ainda a promessa de Deus à sua vida, mas ele creu, ele guardou isso como fé na sua vida. Romanos capítulo 4, verso 19. Então, o que Paulo vem trazer? Que Abraão creu esperando contra a própria esperança. Ele esperou em Deus contra a sua própria esperança humana. A fé de Abraão, então, foi algo mais forte do que um homem podia esperar. Não é a fé tão somente humana, não é essa fé que brota do homem, mas era uma fé que vinha de Deus. Porque Abraão, então, leva em conta, não ele, porque ele já estava de idade avançada, a sua esposa de idade avançada. Deles nada mais se esperaria, mas ele esperou contando com o quê? Com o poder e com a fidelidade do Deus que prometeu a ele, né, essa descendência. Romanos capítulo 4, verso 17, 18, 20 e 21. Né, nós temos isso. Ele levando em conta o quê? Não nasci, não a sua juventude, porque ele já não tinha, né, não levando em conta também a sua velhice, que já se tornaria impossível, mas ele levou em conta o poder de Deus, o Deus que tinha lhe falado. Então a sua fé era uma confiança na promessa. Romanos 4:20. Ele creu no que Deus havia dito a ele: por pai de muitas nações te constituí. Aquilo que Gênesis capítulo 17, verso 5 já trazia, e que Paulo resgata então nesse sentido mais espiritual, né? Não apenas de linhagem, mas no sentido espiritual em Abraão, porque o foco é a sua fé. Né? Romanos capítulo 4, verso 17 e 18. Abraão estava plenamente então convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometia, né? Conforme já falei, Romanos 4, 21. E ele creu que Deus era o Deus que vivifica os mortos. Ele creu que Deus chama à existência as coisas que não existem, né? Conforme Romanos 4, 17. Esse poder, então, ilimitado de Deus, né, que nós precisamos sempre entender, né, que para nós existe o impossível. Né, para Deus não existe impossível, porque Deus não é Deus do impossível nele. Para Deus tudo pode. Deus é Deus do nosso impossível. E é dessa forma, então, que o poder de Deus é ilimitado. E isso foi a base
da paternidade atrasada de Abraão, com o tempo avançado. O mesmo poder que foi base no chamado poderoso de Deus também aos gentios, para que se tornassem o quê? Filhos de Abraão. Mateus 3, verso 9, conforme eu já citei esse texto anteriormente. Aqueles que creram, então, no mesmo Deus poderoso que ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, esses que creram, que têm essa fé de Abraão sobre si, que foi colocada de Deus para a vida desses, né, a esses a justiça também foi imputada. Romanos capítulo 4, verso 24 e capítulo 4, verso 17. Então, esta é a fé que é imputada como justiça. É isso que Paulo traz na figura de Abraão, né, para continuar falando dessa fé salvadora que nós temos no livro de Romanos. É que nada procura no homem. Essa fé não está no homem. Né, e vai achar ela onde? No Deus Todo-Poderoso. Né, essa fé que leva o cristão a cultuar a Deus. E ao mesmo tempo, essa fé que é fortalecida pelo culto a Deus. Romanos capítulo 4, verso 20. Em Romanos capítulo 4, ainda verso 23 a 25, Paulo conclui a sua argumentação, então, nesse capítulo, provando que o Evangelho não é contra a lei. A sua referência está bem preciso e bem patente em Romanos capítulo 4, verso 23, no seu final, quando ele diz, está escrito. O que nós temos com isso? A história de Abraão, então, é a prova de que o Evangelho não anula a lei. E o que está escrito? O que está escrito é que foi imputado a Abraão. E isso foi levado em conta. Romanos 4, 23. Né? Ou seja, a justiça foi imputada a Abraão por ele crer nessa tão grande salvação que Deus estava ofertando à sua vida. A palavra, então, lhe foi imputada, né, está escrita não somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa, nesse sentido que Abraão é o nosso pai da fé. Né, o Romanos 4, verso 23 e 24. O que importa é a justiça que é graciosamente imputada, sem as obras da lei, mas recebida pela fé. O que está nas Escrituras não é um relatório histórico apenas, não trata dessa questão histórica de um povo, mas algo que tem o quê? Suprema importância para nós hoje, que chega para nós, principalmente aos gentios nesse sentido. Romanos capítulo 15, verso 4, nós vamos falar sobre isso ainda mais para frente. Espero que tenha compreendido um pouco sobre essa questão, né, sobre o exemplo de Abraão na justiça pela fé, que está então no capítulo 3, 21 até o capítulo 5, verso 21, né, para que nós possamos prosseguir falando sobre isso no próximo vídeo, o vídeo de número 10, ainda na divisão terceira desse livro, que ainda trata da justiça pela fé. Mas no próximo vídeo nós vamos falar então da justiça de Deus e da certeza da nossa salvação. Lembrando do exemplo hoje nesse vídeo, que foi Abraão. No próximo vídeo, antes de você chegar nele, o vídeo de número 10, lê Romanos capítulo 5, verso 1 até o verso 11, que vai ser o foco então da nossa conversa no próximo vídeo. Tendo dúvida, me procura, manda mensagem que nós vamos estar tratando desse assunto juntos, ok? Também, se puder, esteja transmitindo esse vídeo para mais pessoas, para que possam compreender toda a graciosidade de Deus na vida do ser humano e aquilo que Deus faz em cada um de nós. Que Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima.